E hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente rever como foi o Bitcoin, como ele vai ser essa semana e as moedas que a gente viu na semana passada. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo! Bom galera, começando com as moedas da semana passada, então a gente teve a Ape, a gente falou numa entrada de 5,05, ela chegou a 5,08. Vamos pegar aqui 5,08 e ela chegou a bater 6,40. Então foi a grande vencedora da semana passada, a gente chegou a fazer aí 26%. EOS a gente falou em 1,25, chegou a bater 1,21, mas entrando em 1,25 a gente chegou aí a 1,38. Também uma expressiva valorização durante a semana de 10%. E aqui menos valorizou em relação à nossa entrada, né, de 15,40, ela baixou mais do que o esperado, foi a Atom, ela chegou a bater 14,65 e chegou a 16. Então se tivesse comprado a 15,40 para 16 deu 3,9%. Ainda assim um resultado positivo, que a aplicação no mundo dá 3,9% na semana, né? Então mais uma semana bem sucedida nas nossas altcoins. Falando agora da semana do Bitcoin, então a gente teve o anúncio da inflação, apesar da inflação ter vindo em 0,75 que o mercado esperava, o relatório de discurso do Fed azedou o mercado, então eles já corrigiram a inflação de 2 anos para 4,6 e não mais para 4,1 como era o relatório passado. Isso deu uma volatilidade gigante no mercado, ele começou a subir, depois despencou, veio quase buscar a mínima aqui e ele fez o fechamento da mínima do ano. Então a gente fechou aqui dentro da mínima do ano, no dia seguinte deu uma recuperada, mas durante a semana e o final de semana ele trouxe de volta aqui naquele suporte, no nosso último suporte de resistência até a gente atingir aqui os 17 mil, que é aonde a gente chegou no final, 17.622 aqui, que foi aquele pico que ele bateu. Então a gente está firme e forte segurando. Hoje tinha começado bem, já reverteu e veio para cá. Então, o que esperar dessa semana? A semana não tem muita coisa. Tem alguns dados da União Europeia, mais alguns dados domésticos dos Estados Unidos que podem sim impactar, mas não sei se mexe muito ponteiro. Vejo o Bitcoin muito preso aqui, ele fazer uma semana muito parecida com essa aqui, quando a gente usou essa linha de suporte, ele fazer algo parecido que ele fez aqui essa semana. Ele ficar aqui oscilando, tentar chegar, baixar de novo aqui. O grande ponto da semana é, esse suporte vai ser suficiente para segurar? Tem toda a questão da guerra da Ucrânia, que a gente tem aqui a intensificação da Rússia, que deixa o mercado mais tenso. A crise na Europa muito forte, que a gente vem já falando, e os dados de recessão nos Estados Unidos que vem cada vez mais se confirmando com o pior cenário possível, a inflação não cai. Então é uma semana para a gente ficar de olho se a gente vai ter força para testar e subir aqui. Olhando agora aqui o mercado nesse momento, ainda não abriu as bolsas americanas, mas a Europa vem caindo, mas num mix aqui, então a gente ainda vem fraco. A libra esterlina despencou hoje de novo, então é o que vale, tá com seu menor valor em muito tempo. Vamos ver como é que tá a Ásia aqui. A Ásia toda vermelha, tem muita preocupação com a economia da China, que cada vez tem um vídeo aqui que eu falei um pouquinho, cada vez dá mais sinais de que ela tá a ponto de corroer. Não sabemos exatamente o que vai acontecer e quanto tempo. É o que eu falei lá no vídeo. Pode levar mais uns 5, 10 anos aí, ou pode estar na iminência. A gente não sabe. Eu acho que ainda é uns 5, 10 anos. Mas cada sinal que vai aparecendo, isso deixa o mercado muito tenso. O que afeta também, sem sombra de dúvidas. Mercados futuros. O pré-market aqui já vem embaixo, então já vem caindo mais 200 pontos. É o que eu falei, a Libra caiu aqui para o seu menor valor histórico, é o recorde.
Então isso derruba mais a Dow Jones aqui. Então essas notícias da Europa de hoje azedaram o começo do mercado. Então a gente vai ter aí mais uma semana bem tensa, que aquele suporte vai ser bem importante para a gente estar olhando. Então assim, começo da semana tudo no vermelho, nada muito agradável. Nossa contagem regressiva para a reunião do Fed dos juros. Falta ainda 37 dias, parece que está longe. Temos aqui 70% da galera achando... Temos aqui 70% do mercado achando que a gente vai ter mais um aumento de 0,75. Está oscilando, a gente teve ontem 72,9, mas na semana passada era menor. Então ele está oscilando entre as notícias nesse momento, até deu uma pequena melhorada, o pessoal achando em 0,5%, mas ainda é muito cedo, né? A gente está há 40 dias quase, então é o sinal, mas esse é um bom sinal para a gente estar acompanhando. Se aqui começar a aumentar, a gente vai ter mais um mercado azedo. Nosso Greed or Fear or Greed, né, do Bitcoin, ele está aqui numa das mínimas dos últimos meses, então está em 21, está extremamente no medo aqui. Então o mercado hoje é o que eu falei, a gente deve estar passando aí por esse suporte, acho que é testar o suporte. Acho que voltando aqui para o gráfico, testando esse suporte mesmo. É muito difícil prever algo que ele suba. Eu vejo esse movimento acontecendo, não vejo algo muito diferente, a menos que a gente tenha uma boa notícia. Eu fico mais preocupado nesse momento em a gente segurar esse suporte do que ele fazer um movimento aqui para 19.650 essa semana. E eu acho que para fechar setembro a gente vai ter uma semana bem Então a gente devolveu toda aquela alta, a gente volta nas mínimas de novo, vem lateralizando. A gente olhar nossa Fibonacci aqui dessa queda para cá, a gente não conseguiu romper os 50%. Então ainda ela continua sendo válida aqui, na minha opinião, para estar olhando ela. A gente começa a ter uma formação aqui de triângulo, essa formação de triângulo ela vem já há algum tempo. Se você pegar daqui para cá e fechar daqui para cá, é um triângulo grande, a gente já está se aproximando do final desse triângulo. Não sei como a gente vai seguir aí nos próximos semanas. Para essa semana eu acho que ele deve ficar muito colado nessa barra azul aqui, onde a gente está com o nosso suporte. Falar um pouquinho de Ethereum. Então, se a gente falar um pouquinho de Ethereum aqui, a gente pode até traçar um novo suporte e resistência. Aqui, mais ou menos. Pode até chegar a esse ponto aqui, porque ele bateu em algumas coisas ali, ó. Acho que a gente pode traçar essa outra linha dos $1.260 aqui, que foi uma resistência no passado, quando a gente rompeu essa subida, e ele vem, talvez, transformando num suporte. A gente tem grandes... Deixa eu só ver se eu não fiz caca aqui. Deixa eu tirar as propagandas. Não, ficou dentro. A gente tem grandes desvalorizações do Ethereum por causa do merge. Eu vou soltar um vídeo essa semana falando mais profundo do merge. Mas eu vejo aqui o Ethereum buscando também essa linha aqui e não vejo notícias positivas para a gente ver e buscar tanto a linha de reversão dos 23% aqui da Fibonacci, quanto esse antigo suporte onde ele se manteve aqui quando ele tentou fazer essa valorização, né, devolvendo essa queda que a gente teve aqui. Podemos olhar a queda até daqui para cá, que acho que até faria um pouco de mais sentido depois. Então, acho que o Ethereum também deve buscar muito essa região aqui e não se locomover, no máximo chegar a um 380 aí. Acho difícil o mercado, só se o mercado digerir muito, coisa que as bolsas não estão trazendo, digerir muito e subir aqui para estar fazendo. Mas essa é a linha que a gente deve operar essa semana. Primeira altcoin que pode ter uma valorização, acho que a gente começa com a QNT, ela já valorizou bastante aqui
Então ela vinha rompendo aqui. Se você pegar o final da semana passada, ela teve uma boa valorização. Ela já apareceu. Eu acho que aqui algo em 110 dólares pode ser interessante para uma entrada, porque se ela for fazer esse movimento, ela vai fazer um fundo maior que esse fundo anterior, e daí ela pode fazer esse movimento de subida, caso a gente tenha. Então 110 pode ser algo interessantíssimo para estar entrando aqui. Eu acho que de todas as moedas ela é a mais delicada na valorização, porque ela já teve uma correção forte contra o Bitcoin, que veio ruim na semana passada, mas ela pode continuar fazendo essa valorização. A próxima que volta é a CHZ. Ela chegou a fazer uma valorização, ela estourou a nossa Fibonacci aqui, que era o limite, então ela passou, ela terminou o fechamento e agora ela vem devolvendo um pouco. Então se a gente falar numa entrada aqui, se ela formar uma nova linha de um fundo menor que o fundo anterior, para continuar a força subindo, caso o Bitcoin ajude, a gente pode falar algo em torno, vamos colocar uma linha azul aqui para a gente estar trabalhando. São pontos interessantes para estar falando. Então a partir de 2371, 0,2371 pode ser um ponto interessante para ela subir. Espera ela fazer esse movimento aqui para começar a entrar, para ver se realmente ela vai ter força para continuar subindo. Mas é uma moeda que ela vem ganhando forças interessantes aqui desde a Copa, e deve valorizar quanto mais chegar a Copa. Vem lançando vários tokens, tem um vídeo aqui do Fan Token falando um pouquinho da CHZ e da plataforma, também olhem lá. Ela deve ter uma valorização com certeza. Próxima altcoin é a Atom. Então ela deu uma recuperada ontem, ela até tentou fazer uma grande valorização, voltou, ela tá nessa linha, então ela pode ser uma boa, um bom ponto de entrada, até pegando mais ou menos em 13.700, entre 13.700 e 13.200, pode ser uma boa entrada para ela tentar subir. A gente não conseguiu na semana passada, né? Ela foi que menos valorizou na semana passada, mas ainda tem uma esperança de que ela pode. Ela já veio buscar, apesar de um topo duplo aqui, parecer muito com um topo duplo, mas ela vem aqui, ela até caiu aqui dos últimos fundos, ela veio mais baixo que o fundo anterior, mas eu acho que ela pode ter força para tentar buscar pelo menos tentar romper de novo a retração de 38% da queda. Então ela pode mostrar força para vir para cá. Então é uma moeda para ficar de olho com certeza. E a nossa última moeda é a Algo. Ela está devolvendo muito forte hoje todo o ganho que ela teve da semana passada. Então ela está fazendo uma correção bem forte. Vamos pegar aqui nosso ponto. Algo em 0,34 aqui, se ela devolver essa volta chegando até aqui, pode ser algo interessante. Então ela vindo algo 0,34, mesmo 0,35, pode ser interessante. Então ela fez uma grande volta, ela está buscando para fazer um fundo para voltar a subir. Que ela faça um topo duplo aqui, que ela volte buscar esse ponto aqui da Fibonacci, que é a saída do básico aqui, né, dos 23% de retração, que ela está presa ainda. Se ela chegar a esse ponto aqui pra gente, já está ótimo. Entrando aqui, fazendo, é uma entrada e é um ganho interessantíssimo na semana. Vamos pegar em 35, vai, para ficar um pouco mais. A gente fala de 12% se ela voltar a buscar aqui. Ainda é uma semana bem delicada, tá, gente? Então é uma semana bem delicada pra gente estar trabalhando. Muito cuidado, os ganhos curtos, aproveitem os ganhos quando acontecer. Lembrando e reforçando, esse vídeo não é uma dica de investimento, façam as análises de vocês para todas as moedas que eu estou passando. De novo, eu estou passando como eu vou operar e o que eu estou olhando. Se vocês olharem aqui em cima, né, do TrendView, tem muita altcoin aberta que eu vou analisando e vendo o mercado. Às vezes entra uma outra no meio da semana, não dá tempo de gravar o vídeo, mas entra uma outra que eu acabo olhando aqui no meio. Mas esse é o universo que eu estou olhando, e de todas essas moedas aqui, essas 4 altcoins
olhando o que os outros analistas de mercado estão falando e do que eu vi, são potenciais fortes de subida aqui. E é nessa linha que eu vou estar trabalhando. Bom, pessoal, é isso. Então, é essa como está a semana, o que eu estou esperando aí do Bitcoin e do Ethereum. Recomendo muita cautela no mercado essa semana, porque ainda está bem azedo o mercado e digerindo tudo o que aconteceu e precificando essa recessão que vem aí entre 2022 e 2023. Muito cuidado nos investimentos, operem com cautela. Reforçando de novo, nada aqui é uma dica de investimento, é só como eu vou estar operando. Façam a análise de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí para acompanhar todos os vídeos, tem muito conteúdo bacana no canal. Por hoje era só, um grande abraço, tudo de bom, Deus abençoe, tchau!